A sua flor de maio não dá flores ou pior, os galhos vão apodrecendo e se soltando do substrato? Você não sabe se ela é de sol ou se ela é de sombra? Então nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas e vou te falar o que é preciso fazer para ter flores de maio floridas e sempre lindas. Eu sou a Cris Bernardi, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo flor de maio já há bastante tempo, já cometi alguns erros, também acompanhei a minha avó cultivando uma floreira inteirinha de flores de maio, então aqui eu compartilho com você o meu conhecimento e a minha experiência. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a flor de maio é um cactus? Sim, um cactus meio diferentão, meio rebelde, que não tem espinhos e não é originário do deserto. A flor de maio é um cactus de floresta. E quer saber uma outra curiosidade? Ela não nasce no chão das florestas, ela nasce apoiada nos troncos das árvores, como uma planta epífita, igual a algumas orquídeas e bromélias. E essas informações são fundamentais para a gente aprender qual é o tipo de luminosidade que elas precisam, qual é o substrato que a gente deve utilizar e quando a gente deve regá-las. Mas não se preocupe que eu vou te contar tudo direitinho. Vamos começar falando de luminosidade para você não esquecer mais como ela gosta de ser cultivada. Vamos pensar lá no seu habitat natural. Na floresta, as plantas que nascem nos troncos das árvores, elas não recebem sol forte diretamente sobre elas. Mas elas recebem bastante luminosidade durante todo o dia e possivelmente algumas horinhas de sol fraco que passa entre as folhas. Então, a condição que a flor de maio mais gosta é a meia sombra, recebendo algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Inclusive, receber sol é uma das coisas que estimula a flor de maio a dar flores. Então, se você tem aí uma flor de maio que você está cultivando na sombra, ela dificilmente irá dar flores. E você pode estar pensando, mas eu já vi flor de maio sendo cultivada a sol pleno, não é? Eu também já vi. Inclusive a planta muda um pouquinho a cor das suas folhas. Mas essa não é a condição ideal e talvez ela não fique no seu estágio mais bonito. O que a flor de maio gosta mesmo é de receber algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Outra questão muito importante, talvez a mais importante para a gente ter sucesso no cultivo das flores de maio, é utilizar o substrato correto para o plantio. Isso porque se o substrato não drenar o excesso de água das regas, a planta vai apodrecer. Como é o caso desse vaso aqui de uma cliente minha da floricultura, que a gente percebe que o solo está bem compactado e por esse motivo a planta vai apodrecendo, vai se soltando do vaso. As flores de maio nos dão dois sinalizadores que elas não gostam de substrato mantido úmido. O primeiro deles é que ela é um cactus, então ela armazena água nas suas folhas. O outro é que ela é uma planta epífita. Então lá no habitat natural, no tronco das árvores, a chuva cai e escorre o excesso. Ela não fica com água acumulada nas suas raízes. Então, por esse motivo, nós precisamos que o substrato tenha uma excelente drenagem. Mas atenção, diferente das orquídeas epífitas, que no seu substrato a gente só utiliza casquinhas de árvore, carvão triturado, chips de coco, na flor de maio a gente vai utilizar um pouco de terra vegetal sim, mas aí nós podemos acrescentar materiais que vão deixar esse substrato soltinho com uma boa drenagem. Por exemplo, podemos acrescentar cascas de árvore quebradinha, carvão triturado, chips de coco, materiais que deixem esse solo bem soltinho.
Ou então, nós podemos utilizar substrato para suculentas, esses que já vem pronto, que já tem essa característica de ser bem drenável. E se você utilizar o substrato correto, aí você não vai precisar ficar preocupado com as regas, porque o substrato vai secar entre uma rega e outra. Então, para a gente saber quando é a hora certa de regar, basta a gente tocar o solo e sentir a umidade. Se ele estiver sequinho, não grudou terra no dedo, tá na hora de regar. E aí a gente vai regar toda a superfície do vaso, pode regar em abundância, não tenha medo, porque aqui o segredo está no intervalo entre as regas. Ele precisa secar entre uma rega e outra. E aqui um ponto importante, que a gente não precisa esperar o solo esturricar completamente, porque a flor de maio não é um cactus de deserto, mas ela é um cactus de floresta. Então tocou o solo, sentiu que ele está seco, pode fazer a rega. E antes de eu te falar o que você precisa fazer para estimular a florada da sua flor de maio, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não está sabendo cultivar a flor de maio. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E se mesmo depois de todas essas informações você estiver pensando, mas eu faço tudo certo, a planta recebe a luminosidade correta, eu escolhi o substrato certo, rego só quando está na hora e mesmo assim a minha flor de maio não floresce, o que será que pode estar acontecendo? Então vamos lá. A flor de maio floresce a partir de abril até meados de agosto, ou seja, nas estações de outono e inverno, onde as temperaturas são mais baixas e os dias mais curtos, tem menos luminosidade. E aí a planta entende que é a hora dela dar flores. Se você mora em regiões que não têm essa oscilação, centro-oeste, norte ou nordeste, a planta não entende que chegou a hora dela dar flores porque a temperatura e nem a luminosidade diminuiu. Então, o que você pode fazer para tentar enganar a sua planta a partir de abril é deixá-la num lugar com menos luminosidade. Eu não estou dizendo para tirar a planta de pertinho da janela e levá-la lá em cima da mesa. É só colocá-la num local que ela receba um pouco menos luz do que ela está acostumada, para ela entender que os dias estão mais curtos e aí sim chegou a hora dela dar flores. Mas essa dica serve somente para quem mora em regiões que não tem essa diferença nos meses de outono e inverno. Outro fator fundamental para estimular a florada das nossas flores de maio é adubá-las com adubo rico em fósforo. O fósforo é o número do meio da fórmula NPK. Esse meu, por exemplo, é um 9,4515. Então a proporção do fósforo é maior do que do nitrogênio e do potássio. E aí uma dica que eu aprendi com um produtor, que a gente pode utilizar o bocashi a maior parte do ano, porque ele é um adubo rico em vários nutrientes, a gente aplica ele diretamente no solo. E aí, nos meses, a partir de janeiro e fevereiro, que são os meses que antecedem a florada da flor de maio, aí a gente utiliza só esse adubo que ele tem essa proporção maior em fósforo. Então a gente vai adubar janeiro, fevereiro, março, abril com esse adubo que tem o fósforo em maior quantidade. E esse adubo aqui, ele é um adubo que ele é solúvel em água, então a gente vai diluir na água e vai regar a planta. Também pode colocar ele num pulverizador e borrifar as folhas da planta. Mas aí, quando você estiver usando esse, você não vai utilizar o bocashi. Uma outra coisa é que a flor de maio ela é uma planta sensível à adubação. Então a gente precisa fazer a diluição exatamente como diz no rótulo do fabricante, para a planta não sentir um excesso de adubo. Mas com certeza a adubação aliada aos outros fatores é o que vai fazer com que a nossa flor de maio dê bastante flores.
Eu vou deixar o link dos produtos que eu citei fixado aqui nos comentários do vídeo para que você possa dar uma olhadinha depois. Você sabia que existe flor de maio de várias cores que são resultado das hibridações feitas pelos produtores? E eu vou plantar um vaso aqui misturando essas 4 cores para vocês verem que composição linda que fica. O meu vaso já tem os furos de drenagem, bastante furos de drenagem. Vou fazer as camadas utilizando argila expandida e um pedacinho de manta de drenagem e vou utilizar o substrato para suculentas que é bem soltinho e drenável. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é a sua cor preferida da flor de maio e se você cultiva essa flor tão linda aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!